Meu nome é Jackson, eu tenho 39 anos, sou nascido e cresci em São Paulo, na capital. Nasci num lar evangélico e aos 13 anos de idade eu comecei a usar drogas dentro do banheiro da igreja, por uma deficiência da escola dominical. Estava muito chata e saí, fui ao banheiro. Um amigo meu também veio e aí nós começamos a conversar sobre como a aula estava chata e decidimos sair. E andando pela rua, paramos em frente a uma farmácia e compramos drogas e começamos a usar, inalar essa droga dentro do banheiro da própria igreja. Foi ali meu primeiro contato com as drogas. Eu usei drogas durante 7 anos e meio nessa vida. Depois fui com maconha, cocaína e depois 2 anos e meio usando crack. E com certeza não iria durar muito tempo nessa vida, fazendo assaltos e roubos para poder sustentar o meu vício. Foi uma fase bem complicada da minha vida. Aos 18 anos eu perdi a minha mãe, que era talvez o maior referencial que eu tivesse dentro de casa. E para mim foi um duro golpe. Poder ver a minha mãe sofrendo com câncer e achando que Deus não estava fazendo nada com relação a isso. Isso só me prejudicou e favoreceu ainda mais a minha distanciação de Deus naquela época. Depois de alguns anos, depois de tanto sofrimento e dor, me mandaram para uma casa de recuperação, que na época para mim era muito difícil, porque era uma casa de recuperação evangélica, onde todos ali passavam por mim no corredor e falavam a mesma coisa, dizendo: Deus tem um plano na sua vida, Deus tem uma obra na sua vida. E a minha vontade era sair no soco com aquelas pessoas, porque eu não acreditava mais em Deus. Se Deus existisse, Ele estava tão longe que Ele não poderia estar fazendo mais nada por mim. Mas com 21 dias ali naquela casa de recuperação, eu tive um encontro real com Cristo. Uma madrugada, orando, foi o que eu disse, né, que seria a minha última oração, que no outro dia eu iria embora dali. Mas naquela madrugada Deus se revelou a mim, de uma maneira sobrenatural, uma maneira diferente, pessoal, e ali eu tive um encontro real com Ele. Depois daquele momento, todas as vezes que eu orava, eu vinha na minha mente um coração com uma faixa escrito missões. E eu sabia que eu devia fazer alguma coisa com relação a isso. Eu não queria mais voltar para São Paulo, para minha cidade, para minha família e somente trabalhar, ter uma vida normal. Eu sentia o desejo ardente no meu coração de voltar, mas para fazer diferença, para ajudar outras pessoas. Então ali, depois de 2 meses na casa de recuperação, eu saí, procurei uma agência missionária naquela cidade, em Curitiba, e fiz um treinamento durante 6 meses. Mas depois de 6 meses me mandaram embora. Disseram que eu não tinha qualificação nenhuma para ser missionário. E eu voltei para São Paulo, frustrado, triste por não estar fazendo aquilo que estava no meu coração. O meu pastor me levou, falou de uma outra agência missionária, da OM, e me levou para fazer a entrevista com eles. Nós saímos de São Paulo, fomos até Petrópolis, no Rio de Janeiro, para fazer uma entrevista. E chegando lá nessa entrevista, foi engraçado e ao mesmo tempo triste, por saber que eu não tinha qualificação nenhuma para entrar naquela agência missionária. A entrevista começou perguntando meu nome, de onde eu era, quantos anos eu tinha de convertido. Na verdade, eu só tinha 9 meses, e para entrar naquela missão, eu precisava de no mínimo 2 anos de convertido. Perguntaram se eu tinha dirigido algum departamento na minha igreja, eu falei que também não tinha. Perguntaram se eu falava alguma língua além do português, também não. Perguntaram se eu tinha terminado o 2º grau, eu também não tinha completado. E muitas outras perguntas e muitas outras coisas foram faladas e eu não tinha a mínima qualificação para entrar naquele lugar. Confesso que eu fiquei chateado, mas Deus havia me dado uma certeza, que aquele era o lugar a qual Ele tinha preparado para mim. E saindo daquela sala, eu saí chorando, com raiva, até com Deus, e fui para o banheiro e lavar meu rosto, enxugar minhas lágrimas e brigando com Deus. Falei assim: poxa Deus, o Senhor falou comigo que era esse lugar que eu deveria estar.
mas eu não tenho a mínima qualificação, não tenho como eu ficar aqui. E na porta do banheiro tinha um versículo dizendo assim, um versículo em Filipenses: ninguém despreze a tua mocidade, antes torna-te padrão entre os fiéis. E eu falei assim, poxa Deus, muito obrigado pelo consolo, mas isso não resolve o meu problema. E voltando para o quarto, tem um versículo na porta do quarto dizendo: eis que ponho um anjo diante de ti, para te mostrar o caminho ao qual tenho preparado para você. Naquele mesmo momento eu caí de joelho naquele quarto, pedindo perdão para Deus, falando que Ele não era mentiroso, que aquele lugar era realmente o lugar a qual eu deveria estar. Voltamos para São Paulo, depois de 2 semanas o telefone tocou, dizendo que era da agência missionária, o Eduardo, falando que eles haviam orado durante 2 semanas, buscado a direção de Deus, e eles iriam fazer uma coisa que eles nunca fizeram antes, que era admitir alguém que não tinha nenhuma qualificação para o treinamento. Que Deus havia confirmado no coração deles, eles não estavam entendendo nada, não sabiam porquê, mas deveriam fazer isso. Mas eu sabia o porquê. Desliguei o telefone, dei um glória a Deus, comecei a preparar minhas malas e fui para o treinamento. Cheguei no sábado à noite, em Petrópolis. No domingo de manhã, nós sentamos numa sala onde haviam 7 mulheres, também candidatas para o treinamento, todas 7 mulheres mais velhas do que eu. E aí o Eduardo, que estava dirigindo a dinâmica, começou a perguntar o nome de cada pessoa, e a pessoa tinha que dizer de onde que ela era, o que ela fazia. E foi interessante. A primeira tinha sido professora de inglês, já tinha morado na Inglaterra e era professora de música. A segunda era uma bióloga que dava aula na universidade da cidade dela. E assim foi. E eu, pensando no meu lugar, falei, o que eu vou falar? Porque eu não tenho nada para dizer. E quando chegou a minha vez, eu só disse o meu nome, falei que tinha acabado de sair de uma casa de recuperação, mas que estava ali para aprender, para poder falar e pregar o Evangelho. Esse era o meu desejo. As pessoas começaram a cochichar umas com as outras, dizendo, o que esse moleque está fazendo aqui? Por que ele está aqui? Mas depois de 6 meses teórico, foi feita a avaliação. E nessa avaliação, eu tinha sido o melhor aluno. Não porque eu tenho nenhuma capacidade, mas eu lembrei daquele versículo que estava lá no banheiro, dizendo que ninguém despreza a tua mocidade. Antes, torna-te padrão entre os fiéis, no procedimento, na palavra. E eu vi que Deus me honrou, mesmo diante daquelas mulheres, todas capacitadas com seus diplomas. Deus foi misericordioso comigo. Foi para os 6 meses prático, tive alguns problemas de relacionamento com algumas pessoas, fui expulso do meu prático, voltei para a base, fiquei um tempo lá, até que a gente conheceu um ministério chamado Circo da Vida, onde o diretor da OM Brasil me colocou como líder desse projeto para liderar a equipe da OM. Ficamos ali por 4 meses, onde foi uma bênção. E depois do meu treinamento, o pastor Humberto me convidou para trabalhar com a OM. E eu fiquei ali na base da OM trabalhando. Durante esse tempo eu terminei meus estudos, fui para o seminário. No meu 2º ano de seminário, recebi um convite para trabalhar no norte da África. E aí, conversando com um casal que havia chegado do norte da África, mais especificamente do Marrocos, e eu estava dirigindo o carro para eles e conduzindo eles nas igrejas e levando eles para fazer compra, esse tipo de coisa. E aí a esposa do Silas, a Ioná, um dia olhou para mim e falou assim, Jackson, nós estamos precisando de jovens como você no norte da África. Você tem o perfil de pessoas que nós precisamos para o norte da África. E aí eu me lembrei que alguns anos atrás eu não tinha um perfil. Em janeiro de 1998, eu estava desembarcando na Inglaterra e indo para o país de Gales para estudar inglês por 6 meses. 3 meses se passaram e as pessoas chegavam até a mim e perguntavam, como você está em inglês? E eu respondia, o meu nome é Jackson. Eu disse, não, como você está? E eu respondia, eu sou do Brasil.
pessoa, não, ô burro, presta atenção, como vai você? E eu falava, eu tenho uma irmã e um irmão? Oh, esquece, você é muito burro, você nunca vai aprender a falar inglês. Eu entrava na escola às 8 horas da manhã, saía às 5:30 da tarde, todos os dias. E eu não conseguia aprender inglês. Durante 6 meses praticamente, porque faltava 3 semanas para terminar o curso, eu ia todas as noites à praia orar e falar com Deus, abrir meu coração. E nessa noite eu estava muito triste, chateado, chorando muito, preocupado, porque daqui 3 semanas o curso iria acabar e eu não tinha como falar inglês, eu não tinha aprendido inglês. E eu falava para Deus, falei assim, poxa Deus, eu não quero envergonhar o teu nome, eu não quero voltar para o Brasil como um derrotado, como um frustrado, como alguém que não conseguiu falar inglês. Mas se o Senhor me trouxe até aqui, e eu creio que o Senhor trouxe até aqui, faça um milagre, me ajuda a poder falar inglês. Eu sei que só falta 3 semanas, mas eu creio que o Senhor pode fazer um milagre. Naquele mesmo momento, orando ali, a minha língua começa a enrolar. E eu assusto com isso. Falei, talvez eu esteja muito emocionado, forçando uma barra, Deus me perdoa. Porque, como bom batista que eu sou, eu não posso estar enrolando a língua. E parei, respirei, voltei a orar de novo, minha língua começa a enrolar e eu falo, Deus, tudo bem, me perdoa por talvez estar forçando a barra, eu vou para casa, vou dormir e fica tudo bem assim. Eu fui para casa naquela noite e, para minha surpresa, eu sonhei a noite inteira em inglês. Quando acordei de manhã, eu falava inglês fluente. As pessoas começaram a dar risada na minha cara, achando que eu estava brincando ou escondendo o jogo por não ter falado 6 meses, durante 6 meses não ter falado inglês. Mas Deus fez um milagre e eu louvo a Deus por isso. Depois era o grande desafio. Depois da língua aprendida, o desafio era ir ao norte da África e o Oriente Médio e a Ásia distribuir Bíblias. Fui para a Turquia, passei um tempo lá e depois fui para o Marrocos. Nosso grande desafio era distribuir Bíblias no norte da África. Essas Bíblias entravam por meio de caminhonetes, pessoas, missionários entravam com essas caminhonetes, com esses furgões, com as Bíblias escondidas, e nós, eu e mais outros 2 rapazes, eram responsáveis por fazer essa distribuição de Bíblias no país, no Marrocos, especificamente. Essas Bíblias nós colocávamos dentro de um envelope, e dentro desse envelope nós colocávamos também o endereço da rádio e o endereço da TV a cabo, onde as pessoas poderiam sintonizar o canal e achar uma programação evangelística em árabe, na língua local, a rádio também. E também dentro da Bíblia tinha um convite para que, se a pessoa tivesse interessado em estudar mais sobre a Bíblia e saber mais sobre Jesus, ela poderia escrever para 6 países diferentes, pedindo um curso bíblico por correspondência. Então, assim que começou o meu trabalho. Eu fiquei no Marrocos durante 9 meses, trabalhando intensivamente, distribuindo Bíblia no país. Eu conheço o Marrocos melhor do que o Brasil, por ser um país menor, obviamente, e ter viajado por todos os lugares. Deus me deu a oportunidade de ir em lugares, em aldeias, em lugares em montanhas, que as pessoas nunca tiveram a oportunidade de ter um contato pessoal com uma Bíblia. E Deus me deu esse privilégio. Mas depois de estar trabalhando no Marrocos durante todo esse tempo, eu recebi um desafio, que era levar Bíblias até a Mauritânia, até a República Islâmica da Mauritânia. Em todo o país só existiam 40 Bíblias na língua dos fulanes. E esse grupo étnico estava crescendo bastante. E eles estavam preocupados porque não tinha Bíblia suficiente para fazer o discipulado para esses novos convertidos. E eu aceitei o desafio de levar Bíblias para esse país, acreditando que se eu fosse pego eu seria morto. Mas mesmo assim eu aceitei o desafio.
Nós fomos para o Senegal pegar essas Bíblias com a missão Wycliffe, que haviam traduzido esses Novos Testamentos na língua dos fulanes. Pegamos 745 Bíblias, eu e mais um outro rapaz, um João, e nós dividimos essas 745 Bíblias em 2 mochilas. A nossa estratégia seria diferente das outras vezes. Nessa viagem especificamente, nós só era permitido levar 2 pares de meia, 2 calças, 2 camisas e 2 cuecas, sendo que essa muda de roupa nós teríamos que usar durante uma semana, sujar bastante essa muda de roupa. E por que isso? Nós achávamos que teríamos que colocar as Bíblias nas mochilas e pegar essa roupa suja e colocar em cima das Bíblias, para que quando nós chegássemos no aeroporto, em Nouakchott, a capital da Mauritânia, quando os guardas fossem vistoriar as nossas malas, eles encontrassem aquela roupa suja ali em cima, e o nosso desejo era que aquilo estivesse tão sujo, que eles não olhassem, não quisessem saber o que tem embaixo. Se em cima está assim, embaixo deve estar pior, então nem quero nem olhar. Esse era o nosso plano, essa era a nossa estratégia humana para conseguir entrar com essas Bíblias no país. O voo do Senegal até Nouakchott, a capital da Mauritânia, dura 45 minutos. E eu confesso que foram os 45 minutos da minha vida que eu mais orei, que mais tremi em toda a minha vida. Minhas pernas tremiam demais, e a nossa oração era que Deus pudesse abrir as portas daquele país, para que as Bíblias pudessem entrar e poder ajudar aquele povo a conhecer mais de Cristo. Depois de 45 minutos de voo, chegamos até a capital, descemos do avião e fomos pegar nossas mochilas e passar pela alfândega. Com minha surpresa, quando eu peguei a minha mochila e caminhei até a alfândega e olhei no final do corredor, havia um policial. E eu gritei com ele, eu perguntei: "Ei, senhor, eu não estou vendo ninguém aqui trabalhando, não tem ninguém fiscalizando, o que está acontecendo?" E ele me respondeu dizendo: "Hoje nós estamos de greve, pode passar." Eu falei: "É sério mesmo? Você não está brincando? Porque aqui não tem ninguém, cadê os policiais? Cadê?" Eu falei: "Estou falando, pode vir, não, ninguém vai olhar a tua mochila, ninguém vai olhar nada, porque nós estamos de greve. E vem logo, porque você está atrapalhando a fila que está atrás de você." Eu falei assim: "Poxa, eu posso ir então tranquilamente?" Ele: "Pode, vem logo, vem. E eu falei: "Cara, usei uma cueca durante uma semana e isso não deu certo, a minha estratégia." Mas como idiota que eu sou, achei que talvez só a maneira que a gente tinha desenvolvido a estratégia ia dar certo. Mas Deus tinha planos muito maiores com relação a isso. E glória a Deus por isso, porque conseguimos entrar com 745 Bíblias num país onde só existiam 40 Bíblias. Na Mauritânia eu conheci um rapaz chamado Talar, nascido e criado dentro dos princípios islâmicos, mas um dia ele teve um encontro com um missionário americano e ali se converteu e começou a viver as perseguições de ser um cristão vivendo num país muçulmano. Talar, ele trabalhava numa loja de câmbio e um dia um primo veio pedir para que ele trocasse um dinheiro, ele fez o câmbio desse dinheiro, só que não sabia que esse dinheiro era roubado e acabou sendo preso, ele e o primo. No meio das investigações, o delegado descobriu que o Talar não tinha culpa nenhuma por ter trocado o dinheiro. Ligou para o seu pai e falou que ele poderia vir à delegacia para buscar o seu filho. Quando o pai do Talar chegou, disse para o delegado que tinha uma denúncia mais grave do que essa de roubo. E a denúncia que ele queria fazer contra o filho dele é que o filho havia aceitado Jesus. O filho hoje era um cristão. E o delegado ficou surpreso e falou: realmente é uma acusação grave e ele precisa ficar preso. E o pai autorizou o delegado a espancar o seu filho. Disse: pode dar um tempo difícil para o meu filho aqui dentro da cadeia, para que ele possa entender a besteira que ele fez e que ele possa mudar de ideia.
E então, durante 3 meses, o Talar é torturado, espancado, deixado sem comer, falta de água e todas as coisas. Isso causou um dano muito grave no seu corpo. Ele teve que sair da cadeia, levado para o hospital para ser cuidado. Ficou alguns dias internado. Depois da sua recuperação, o Talar é liberado. E um dia ele é convidado para dar uma volta de carro com seus amigos. E ele entra dentro desse carro com 3 amigos, pegaram uma autoestrada e num carro em alta velocidade e perguntaram para o Talar: "Você Talar, é verdade que você aceitou Jesus, que você agora é um cristão?" Ele falou assim: "Sim, é verdade. Agora eu sou um cristão." E eles disseram assim: "Aqui na República Islâmica da Mauritânia, nós sabemos tratar como traidores como você." Em um carro em alta velocidade jogaram o Talar para fora. Talar sofreu um acidente gravíssimo, tendo traumatismo craniano, quebrando várias partes do seu corpo, os ossos do seu corpo. Talar é levado para o hospital, fica na UTI durante meses internado, em coma. E pela misericórdia e a graça de Deus, o Talar se recuperou. Naquele momento, no quarto de hotel, o Talar começa a mostrar no corpo dele as marcas que ele tinha da tortura, de ter sido preso e do acidente, mostrando que o seu corpo todo é marcado por amar a Cristo. Naquele momento eu comecei a olhar para o meu próprio corpo e tentar ver se eu achava alguma cicatriz que pudesse dizer que aquilo foi por amor a Cristo. O Talar, o seu maior sonho é poder viver num país onde ele possa ter a liberdade de poder adorar a Deus, estudar a Bíblia junto com outros irmãos. E ele não tem essa liberdade. E ele disse para mim: "Jackson, quando você voltar para o teu país, conta o meu testemunho, para que os irmãos possam orar pelo meu país, para que um dia nós possamos ter a mesma liberdade que vocês têm no país de vocês, no Brasil, para poder abrir as suas igrejas e adorar a Deus. Eu hoje não sei o que é isso, eu não vivo isso, mas eu sonho com isso." Esse é o sonho do Talar, poder abrir uma igreja forte, uma igreja vibrante, uma igreja que adore ao Deus vivo. O Talar hoje ele não pode casar, porque não tem ninguém que queira casar com um cristão. O Talar não tem amigos, porque ninguém quer ser amigo do cristão. O Talar não tem emprego, porque ninguém quer dar emprego para um cristão. O Talar hoje não come mais na mesa com seus familiares, mas ele come no quintal, com os cachorros. Essa é a vida do Talar. O pai do Talar tem empresas na Arábia Saudita. Todos os anos o pai dele sai da Arábia Saudita e vai até a Mauritânia encontrar o Talar para perguntar, insistir com o filho: "Largue tudo isso e venha assumir as empresas da família." E todos os anos o pai dele volta com a mesma resposta: "Não, eu não vou voltar. Esse é meu povo, esse é meu país, essa é minha religião e eu quero abrir uma igreja aqui. E eu quero que a Mauritânia ainda tenha essa liberdade." Então o meu desejo é que você possa estar orando pela vida dele. Na verdade, eu não sei se o Talar ainda está vivo, mas se ele ainda não morreu, eu sei que ele está lutando por isso. Mas se ele ainda morreu, eu sei que Deus pode levantar outras pessoas como o Talar, para que a Mauritânia, daqui a alguns anos, possa ser um país firme e forte nos princípios bíblicos, nos princípios cristãos, e que a gente possa, de alguma maneira, fazer diferença e ajudar nossos irmãos lá. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela oportunidade de poder estar compartilhando um pouco da minha vida, daquilo que Deus tem feito. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês.